Paulo, senti uma dor de cabeça muito forte. Fui no médico e naquele momento fui diagnosticado com uma lesão no cérebro. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente acha que vai morrer, né? E fiquei bastante abalado com aquela situação e tal, e comecei a fazer o tratamento, procurando a melhor maneira de solucionar aquele problema e tal, enfim. Ali, eu tive a impressão de que ia morrer e tive encontro com Deus no leito do hospital. Após 6 meses, com aquela lesão me causando uma série de debilidades, uma série de desconforto, tive algumas afasias, tive algumas neuropatias, tive várias complicações de ordem neurológicas por conta daquela enfermidade. Aí chegou num dado momento que eu pedi a Deus que me levasse, que eu não estava mais suportando. 6 meses, imagina, 6 meses no hospital, virei objeto de estudo, enfim, pedi a Deus que me levasse. E nesse momento, eu passei por um processo de jejum, de 7 dias de jejum. Mas por quê? Porque alguma coisa em meu cérebro tinha sido afetada que comprometeu o sistema degustativo. Ou seja, a comida que chegava para mim, eu rejeitava, me dava ânsia de vômito. Então, fiquei 1 semana sem comer. Daí eu entendi que quando nós vamos fazer qualquer procedimento de ordem hospitalar, por exemplo, se você vai fazer um exame de sangue, é necessário você fazer um jejum de no mínimo 12 horas. Se você for fazer algum procedimento cirúrgico, o jejum tem que ser de no mínimo 24 horas. Né? Agora eu fiquei 7 dias de jejum. Eu imagino que algo estava acontecendo nas regiões celestiais. Eu creio que o médico dos médicos já estava me preparando para me curar e para me mostrar qual o propósito que ele tinha na minha vida, que não era aquilo que eu estava fazendo, não era aquilo que eu estava vivendo. Ele até permitiu, eu entendo hoje que ele permitiu que eu alcançasse o que eu alcancei para que hoje eu tivesse propriedade para falar com as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A fama, o dinheiro, o sucesso, passa. Ele só te garante. Oi? Ele passa. Assim como passa. Até porque a alegria, a satisfação é uma coisa momentânea. E nada se compara a você estar na presença de Deus e garantir uma eternidade de felicidade, de alegria, de satisfação, de prazer. A eternidade não se compara a esse pouco tempo que nós temos aqui. E eu entendi que o propósito que Deus estabeleceu para mim, através da permissão que Ele deu, para que eu alcançasse o que eu alcancei na minha vida, era para isso. Para que eu tivesse know-how, para que eu tivesse propriedade para falar para alguém o que realmente importa para Deus. E assim foi. E após 6 meses, eu percebi que eu não ia morrer. Falei, meu Deus. Pai, vamos dar... Pai, não. Naquela época eu não tinha nem noção de que Deus era meu pai. Né? Mas eu falei, poxa, olha só. Vou mudar essa oração. Vamos fazer o seguinte. Não me leva, não. Me dá outra oportunidade que eu prometo fazer tudo diferente. Era o que Deus estava
esperando que eu falasse. A partir daquele momento, eu comecei a me sentir mais forte, recebi alta e passou o processo. Processo de reabilitação, né? Foi muita fisioterapia, muita caligrafia, porque uma das lesões que eu tive foi um AVC. Eu fiquei com o lado do corpo paralisado, então tive dificuldade para voltar a escrever, para voltar a tocar meu instrumento, para voltar a me comunicar através da fala. Enfim, foi um processo de reabilitação doloroso. Mas, para a honra e glória do nosso Senhor, hoje eu estou aqui falando com você, coisa que eu tinha dificuldade, tocando meu instrumento, compondo para Jesus, enfim. E naquele momento que eu estava me recuperando, que eu já tinha me recuperado bastante, eu pensei, bom, eu acho que está na hora de eu voltar para o mercado. Eu estou afastado há algum tempo e eu tenho que voltar. Afinal de contas, o que eu sei fazer? Eu sei cantar, compor e tocar. Então, é o que eu vou voltar a fazer. Mas você lembra que logo um tempo atrás eu tinha prometido a Deus que ia fazer tudo diferente? Pois é. Eu comecei a fazer com moderação, mas não estava fazendo diferente. Montei uma banda, contratei uma produtora e comecei a fazer show por todo o Brasil. Voltei para o mercado. Enfim. Daqui a pouco, um ano depois, voltei eu para o hospital, voltei eu para o leito. Dessa vez para tirar um abscesso que estava entre o abdômen e a coluna. Só que, se eu tentasse tirar pelo abdômen, poderia afetar algum órgão vital. Se eu tentasse tirar pela coluna, poderia afetar alguma vértebra ou a medula e eu ficar paraplégico ou tetraplégico. Enfim, muito dilema. Foi naquele momento em que eu fui submetido a uma videolaparoscopia, foi removido o abscesso, só que eu fiquei mais um tempo no hospital para me recuperar, e nesse momento eu conheci uma enfermeira que foi um anjo de Deus, que Deus mandou para a minha vida, e nós fizemos uma amizade, conversávamos muito, e ela falava de Deus para mim, falava da Bíblia, me apresentou a Jesus Cristo e tal. E num dado momento, ela me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Ela perguntou, vem cá, você fez um trato com Deus? Falei, fiz. Pedi a ele outra oportunidade que eu ia fazer tudo diferente. Ela, pois é. Então você tem que cumprir. Porque quem não cumpre aquilo que promete a Deus faz voto de tolo. E Deus não se agrada de quem faz voto de tolo. Rapaz, aquilo ali machucou, hein? Aquilo ali doeu. Mas foi providencial para que eu tomasse consciência de que eu tinha que tomar uma decisão e tinha que arcar com aquilo que eu havia prometido para Deus. E logo em seguida, eu recebi alta do hospital e ela me convidou para ir na igreja onde ela congregava. Eu fiquei interessado naquele assunto e tal. Naquele momento eu tive um encontro com Deus. Um momento eu estava na igreja e o pastor fez o apelo e aquilo ali foi... Eu chego a me emocionar, cara. Mexeu muito comigo. Eu chorei muito naquele momento, tive um encontro com Deus, chorei pra caramba e tal. Aí começou uma outra crise, porque eu tinha alguns contratos, eu tinha algumas coisas para fazer, e aquilo estava me deixando em crise, porque chegava domingo, eu queria estar na igreja, não queria estar tocando, enfim, foi um momento de decisão, E passou um ano
eu comecei a me aproximar ainda mais daquela enfermeira que havia me convidado para ir na igreja, porque eu gostava muito do que ela falava comigo e até então eu não tinha me relacionado com uma pessoa de um universo diferente, né? Eu estava acostumado com aquele ambiente de glamour, de ostentação e tal, e de repente eu estava conheci uma pessoa diferente daquilo que eu estava acostumado a viver e fiquei cada vez mais próximo dela. Hoje em dia, nós temos, vamos fazer 9 anos de casados. Que benção! Glória! Deus ainda te curou, ainda te deu um presente.